Olá, boa noite para você. A crise econômica brasileira atinge em cheio o comércio. Muitos empresários estão fechando as portas das lojas e passando os pontos. Hoje, durante uma reunião aqui em BH, eles disseram que a principal causa do endividamento e da incapacidade de pagar funcionários é a carga pesada de impostos. Não importa a região. Onde tem pontos comerciais, tem porta fechada, placa de aluga-se e até mesmo loja toda montada sendo vendida. Quem resistiu à crise precisou mudar muita coisa. Sérgio e a irmã dele administram a empresa, vendem os produtos e contabilizam um caixa. A gente está tendo que criar novas oportunidades, descontos, procurando novas parcerias. Esta sapataria funcionou durante 56 anos na Praça 7, ponto nobre do comércio na capital. Mas com a queda nas vendas, a loja mudou de endereço e reduziu o número de funcionários de 13 para apenas 2. As vendas foram caindo mês a mês. A gente tinha diferença, às vezes, de um mês para o outro de 25%, 30%. Aí resolvemos uma loja menor, uma loja tranquila. De acordo com o IBGE, 2015 não foi nada bom para os comerciantes. As vendas do setor varejista ampliado, que inclui todas as áreas do comércio, caíram 8,6% em relação a 2014. Aqui no estado, os números foram parecidos, com uma queda de 7% no mesmo período. Para tentar pelo menos minimizar o cenário de crise no restante de 2016, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte realizou um encontro para discutir ações com empresários, vereadores e deputados estaduais. Vamos falar do aumento da carga tributária, das dificuldades que nós estamos sofrendo em cima da burocracia tributária, da quantidade de empresas que estão fechando. A sociedade entrou num processo excessivo, o consumo caiu muito, os custos não param de subir porque nós estamos com recessão e inflação e isso dificulta muito a manutenção dos empregos e das portas abertas. Mobilizar, movimentar, receber essas lideranças e cobrar do governo atitude. Porque realmente o modelo hoje é um modelo falido e a população não aguenta mais. E quem tem um ano inteiro pela frente e previsões de mais retração nas vendas, segundo especialistas, espera mesmo ações rápidas do governo. Eu tenho medo de ter saudade de 2015. E universitários da UFMG estão preocupados com os cortes anunciados pelo governo federal. Eles reclamam do prejuízo para o ensino, e também da falta de produtos básicos, como papel higiênico. Renata está no 3º período de enfermagem. Ela tem uma filha de 3 anos. A estudante até conseguiu uma bolsa para ajudar nas despesas. Só que ela diz que, em função dos cortes, o pagamento deste mês não foi feito e nem há previsão. A gente está procurando também mecanismos de conseguir garantir que a gente vai ter o recebimento retroativo dessa bolsa que não está sendo paga agora em março e garantir que isso se torne um programa permanente que a gente continue recebendo enquanto estiver estudando aqui. Diz ainda que houve um aumento no valor da moradia dos estudantes e também no bandejão, que passou de R$ 4,14 para R$ 5,60. A principal reclamação é que foi proposto esse aumento com base num estudo que a gente está contestando também. Visto que em outras universidades do país que tem um custo de vida mais alto, a comida mais alta do que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, os bandejões são mais baratos. O Francisco também está se sentindo prejudicado. Ele é estudante de filosofia e diz que um programa importante está sendo interrompido. Esse programa é o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, onde o aluno vai para as escolas, dá aula no ensino médio, ao mesmo tempo que é acompanhado por um professor que dá aula também no ensino médio e por um professor aqui na universidade. No dia 19 de fevereiro deste ano, o governo anunciou uma redução no orçamento geral no valor de 23,4 bilhões de reais. 1,3 na educação. O MEC ainda não informou como essa medida vai afetar as universidades. Os estudantes dizem que desde o ano passado, profissionais terceirizados, como por exemplo os da limpeza, estão sendo demitidos e coisas básicas estão faltando. Tem insumos básicos como papel higiênico, sabonete nos banheiros estava faltando. A informação é de que somente na UFMG os cortes podem ser de aproximadamente 50 milhões de reais, de um total de 263 milhões previstos na lei orçamentária. Quanto mais se corta o orçamento da educação, a gente percebe que a educação perde qualidade.
E no meio dessa recessão toda, há um setor que tem nadado de braçada e deixado a crise para trás. Ainda nesta edição, você vai saber qual é. Aguarde. A Maternidade Pública de Betim recebeu hoje a visita da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa. A unidade seria fechada hoje por falta de recursos, mas nessa manhã estava funcionando somente para emergências. Rafaela está grávida de 8 meses e planejava ganhar o bebê na maternidade, que tem o título de Hospital Amigo da Criança. Mas hoje, além da jovem não conseguir atendimento médico de pré-natal, teve que ir embora para casa com uma notícia que desagradou. Chegando aqui, eles falaram comigo que qualquer coisa para mim pro regional, porque eu estou sem fazer pré-natal pelo fato de não ter médico. Alegando dificuldades financeiras, a Prefeitura de Betim anunciou o fechamento da maternidade e a transferência dos leitos para o Hospital Regional do município. Onde a população vai ser atendida? A gente pergunta para o secretário, onde? Porque lá não tem estrutura para receber a maternidade, não. Deputados da Comissão de Participação Popular visitaram as instalações da maternidade e do Hospital Regional nesta terça-feira. Eles prometeram ampliar as discussões entre governo, Prefeitura e Ministério Público para garantir o funcionamento do serviço sem prejuízos à população. Nós estamos participando ativamente desse processo no sentido de discutir outras alternativas que consigam contornar a crise financeira da cidade de Betim. A maternidade funciona aqui no bairro Jardim Teresópolis há 22 anos. Realiza em média 300 partos por mês. Atende pacientes não só de Betim, mas de pelo menos 13 cidades vizinhas. Para este médico que trabalha na unidade desde a inauguração, a transferência da maternidade para o hospital regional oferece sérios riscos às gestantes devido à falta de estrutura. É só vocês irem lá à porta, eles vão perceber que não tem condição de atender mais nenhuma pessoa. Pessoas do corredor, pessoas esparramadas para todos os andares, histórias de infecções graves por uma bactéria chamada KPC. Então a gente tem que ter muito cuidado e tomar uma medida assim. O ideal é priorizar o que é importante, e a vida é mais importante. Estelionatários se aproveitam da dor das famílias que têm parentes internados na UTI de um hospital de Juiz de Fora para aplicar golpes. Eles conseguiam os dados dos pacientes e cobravam dinheiro para o tratamento. A sogra da Regiane está na UTI do hospital há 2 meses. Ela levou um susto quando recebeu uma ligação pedindo R$3.000 para a realização de 2 exames. Dizendo-se ser do hospital, pedindo R$3.000 que ela precisava, a paciente, de realizar um exame que o convênio não estava liberando. A aposentada foi até o hospital e descobriu que ninguém de lá havia ligado e que informações sobre pacientes só são repassadas pessoalmente. Regiane encontrou outras pessoas na mesma situação. E todos os pacientes que receberam a proposta estão na UTI. Pelo menos 5 famílias receberam ligações de um número confidencial. Os valores exigidos para a realização de exames variam de R$1.500 a R$3.000 e a pessoa que ligava sabia todo o quadro dos pacientes. Isso deixou Marinéia ainda mais preocupada. Todos os detalhes do tempo que ela está aqui, a tomografia que ela tem que fazer, da cirurgia que ela tem que fazer, da bactéria que ela tem, tudo. Falou que precisava de 1.850, que se não depois não desse para ele os 1.850, a minha mãe não ia poder fazer a cirurgia. A cada ligação, o golpista se identifica de uma forma diferente. No nosso caso foi André, da outra família foi Paulo, teve também Roberto. Ele dá um tempo para a pessoa pensar que ele vai ligar novamente e ver se a pessoa já conseguiu o dinheiro para estar passando para ele, que ele quer o dinheiro à vista. A direção do Hospital Dr. João Felício esclareceu que não cobra exames pedidos por médicos e contratados por convênios. Disse que essa situação foi inusitada e garantiu que vai ser apurada. O hospital também orienta os parentes dos pacientes a procurarem a direção em caso de qualquer dúvida. Bandidos assaltaram uma lanchonete em Paraguaçu, no sul do estado. Na fuga, um deles deixou cair R$100. Era por volta das 5 horas da manhã quando os assaltantes chegaram em uma moto. Um deles desceu da garupa e foi para dentro da lanchonete.
Armado com um revólver, ele anunciou o assalto. O criminoso pulou o balcão e rendeu a comerciante. Ele pegou cerca de R$800 e pulou novamente o balcão para fugir. Nossa, é terrível, uma coisa que não tem como. Eu fiquei em choque, a perna não parava de balançar e eu não conseguia raciocinar. Repare que um cliente assustado fugiu correndo. O bandido ainda deixou cair cerca de R$100 no chão. A comerciante possui esse ponto que fica na região central de Paraguaçu há cerca de 4 anos e nunca foi assaltada antes. Pelo jeito que os bandidos agiram, ela acredita que os criminosos conheciam a vítima. Já sabiam direitinho onde estava o caixa, sabiam o meu nome, conhecia bem o estabelecimento, já pularam no lugar certo, já sabiam. Ladrões tentaram assaltar um casal que entrava num carro perto de uma faculdade no bairro Caiçara, em BH. Deram azar porque as vítimas escolhidas aleatoriamente eram policiais militares que reagiram. O carro do casal de PMs ficou com marcas de tiros, que segundo a polícia foram disparados por um dos militares. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite, em frente a um restaurante no bairro Caiçara. Um dos adolescentes abordou o PM que já estava dentro do carro, colocou a arma na cabeça dele e obrigou o militar a descer do veículo. Um outro menor tentou render a policial, que ainda estava no meio da rua. Foi nessa hora que ela sacou a arma e atirou contra os assaltantes. Mesmo feridos, eles conseguiram fugir aqui do local. Mas a polícia montou um cerco e apreendeu os 2 adolescentes, de 15 e 16 anos, que foram levados para o hospital. Eles agiram nesta região onde, segundo a PM, tem acontecido muitos assaltos a motoristas e pedestres. Quem vive e trabalha por aqui reclama da insegurança, não só durante a noite. Eles estão assaltando com faca, revólver, tá muito perigoso. E o índice é alto de violência, de assaltos, tanto em carro como em pedestre, né? Já vi diversas vezes assaltar a mão armada. Um jovem de 21 anos espancou a mãe depois de deixá-la trancada dentro de casa. O irmão pequeno também estava no local, que teve que ser invadido pela polícia. Os policiais militares cercaram a casa. Foram os vizinhos que chamaram a polícia porque escutaram gritos. Pela porta de vidro foi possível ver que a mulher estava machucada. Ela havia apanhado do próprio filho. A mulher estava com vários hematomas no rosto e no corpo. Quando os policiais chegaram ao local, a porta da casa estava trancada. Eles orientaram a mulher a sair pelos fundos do imóvel usando uma escada. A criança foi retirada primeiro e logo em seguida ela saiu. O menino de 2 anos é irmão do agressor. Ele estava assustado e chorava muito. A criança também foi levada pelo SAMU para receber atendimento médico. Arrumamos uma escada, subimos para o muro e lá tiramos a criança primeiro e posteriormente puxamos ela. Tiramos ela para fora e deixamos só o rapaz. O rapaz de 21 anos continuou dentro da casa e se trancou em um quarto. O grupamento de ações táticas e especiais da Polícia Militar teve que invadir o imóvel. O infrator estava num cômodo confinado e não respondia à conversa. O indivíduo foi imobilizado e sem nenhum tipo de lesão e nada, foi tudo tranquilo. O suspeito não quis falar a respeito das agressões. Vizinhos contaram que esta não foi a primeira vez que o rapaz agrediu a mãe. A vizinhança falou que era frequente essas agressões, né? A mãe, que foi lesionada gravemente, né? Ela falou que já acordou sendo espancada pelo próprio filho. E a própria mãe falou que foi sem motivos aparentes, né? Não teve uma briga antes. Com certeza ele vai ser preso e vai ser lavrado flagrante, né, por violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha. E com certeza deve ser encaminhado para o Ceresp. Pacientes da Policlínica Municipal de São Joaquim de Bicas, na Grande BH, passaram por momentos de pânico hoje. Um homem que teria quebrado 5 dentes e ido ao local ontem atrás de um dentista ficou nervoso ao saber que a unidade não realizava esse tipo de atendimento. Nesta terça, ele voltou à policlínica, conversou com alguns pacientes sentados que, desconfiados, saíram de lá. Depois de colocar um capacete, sacou um revólver e efetuou pelo menos 3 disparos, um para cada lado. O vidro da entrada foi atingido e todo mundo que estava no saguão saiu correndo. Por sorte, ninguém ficou ferido. O homem conseguiu fugir no meio dos pacientes apavorados. Os homicídios preocupam em Varginha, no sul do estado. O número de casos aumentou 60%.
O número de vítimas de homicídios no estado caiu 2,59% em 2015. Foram 4.177 mortes no ano passado contra 4.288 em 2014. Os dados são da Secretaria de Estado de Defesa Social. Só que 2 cidades do sul de Minas estão na contramão dessas estatísticas. Em 2014, foram registrados em Poços de Caldas 7 homicídios. Já em 2015, foram 8, aumento de 14,29%. Já aqui em Varginha, o aumento foi de 60%. Foram 10 assassinatos em 2014 e 16 no ano passado. Para a Polícia Civil, a maioria dos homicídios registrados na cidade está relacionada ao tráfico e ao uso de drogas. Não só entre guerra entre as facções criminosas, mas também pessoas que devem ao tráfico ou que caguetam a área de tráfico de drogas e acabam sendo descobertos e são vítimas desses criminosos. Mas se nós formos ver em números exatos, né, o número de homicídios para a cidade, para o município de Varginha, ele ainda é pequeno. É porque a nossa região sul de Minas não tem como característica esse tipo de crime em evidência nos quadros dos crimes ocorridos na região. Todos eles, os autores foram identificados e a sua grande maioria já estão presos. A Polícia Civil vem fazendo seu trabalho, acredito também a Polícia Militar vem se esforçando também para combater e para elucidar esses delitos e nós vamos continuar. A Polícia Civil de Curitiba investiga a morte de um psiquiatra mineiro que estava hospedado num hotel da capital paranaense. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Carlos Alberto Granato, de 68 anos, foi flagrado pelo circuito do hotel, entrando no quarto dele com um homem de camisa vermelha. Logo depois, o mesmo homem saiu sozinho, levando uma sacola. Dinheiro e cartões do psiquiatra sumiram. Segundo a polícia, a vítima foi morta de domingo para segunda-feira. O corpo só foi encontrado à tarde e levado para o IML. A causa da morte ainda não foi divulgada. Um dos elevadores do edifício Maleta, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, pegou fogo hoje. De acordo com os bombeiros, o incêndio começou nos cabos do equipamento depois de um curto-circuito. Quando os militares chegaram ao local, os brigadistas do prédio já haviam apagado as chamas. O elevador que pegou fogo funciona somente do 13º ao 19º andar. Um assessorista trabalhava na hora do incêndio, mas conseguiu sair a tempo. Ninguém ficou ferido. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em Minas. A umidade vinda do mar aumenta a quantidade de nuvens no sudeste do país, deixando o tempo parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em boa parte de Minas. Somente no norte do estado o sol predomina e não chove. Na capital, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Botumirim, os termômetros vão de 16 a 31, de 23 a 34 graus em Santa Vitória. Variam entre 18 e 31 em Alfenas. E em Recreio, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Daqui a pouco, o mercado de consertos de carros e de roupas é um dos que mais crescem com a crise. Voltamos já já, continue com a gente. Sabe aquela roupa que você jamais pensou em usar de novo? Que tal levá-la à costureira para ficar novinha em folha, hein? Tem ainda aquele curso de reparos automotivos que você prometeu fazer para ganhar um dinheirinho extra. Pois é, o mercado de consertos é um dos que mais crescem neste momento de crise. Veja por quê na reportagem de Wilson Gomes. Araras cheias, diversas roupas para a estação. Mas o que mais tem atraído os clientes é o conserto de roupas. Aqui as máquinas estão a todo vapor. Valesca é uma das donas da loja e também coloca a mão na massa. Por dia chega a ajustar cerca de 30 peças. E aí, a crise chegou por aqui? Não, continuo com a mesma demanda de sempre e o pessoal está cada vez consertando mais e mais e aproveitando tudo que tem em casa. Às vezes eu saio aqui da loja 10, 10 e meia da noite, quase todos os dias, porque eu não consigo pessoas para trabalhar.
Nesta oficina especializada em martelinho de ouro, o movimento aumentou em 40% este ano. Os bons números seriam um reflexo da queda de 31% nos emplacamentos de veículos no primeiro bimestre do ano, segundo a Associação de Concessionárias FenaBrave. Hoje em dia as pessoas estão preferindo, por causa da crise, arrumar o carro do que estar vendendo o carro e comprando o outro, que está saindo mais em conta. A gente está tendo em média, normalmente, 8 carros todos os dias de serviço, tem que agilizar o serviço, não agarra. Nessa mesma onda, cresceu a procura pelo curso, que forma o profissional para fazer esse reparo. Nos últimos 6 meses, o movimento aumentou 25%, com aulas teóricas e muita prática. Os alunos aprendem em 30 dias a retirar amassados da lataria dos veículos. Com essa crise de mercado, a falta de emprego, a escola tem recebido muitos alunos, muitos telefonemas, muita gente se interessando por todos os cursos e todas as modalidades de curso aqui. Desempregado há 2 meses, Michel encara o aprendizado como a porta de entrada para o mercado de trabalho. Já tinha trabalhado na área automotiva e estava trabalhando de motorista, fui desligado, por o ajuste da empresa, e onde vim ter o interesse de voltar para a área automotiva, onde eu achei o curso de martelinho de ouro, que achei interessante, até para uma futura carreira, no próprio negócio, talvez. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia. Se quiser, me siga nas redes sociais. No Twitter, Ana Cris Pimenta. E no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Por meio desses canais, você pode sugerir matérias para o Jornal da Alterosa, 2ª edição. Voltamos amanhã às 7h15. Boa noite para você. Tchau.